Estamos de volta, último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre o culto doméstico, o culto familiar. Nós levantamos várias questões e problemas que a gente enfrenta nos dias de hoje para poder criar esse ambiente e esse momento dentro de casa. Muitas famílias, eu acredito que hoje Deus, o Espírito Santo, está tocando muitas vidas para iniciar um trabalho ou alguma coisa nesse sentido na sua casa hoje, depois de você assistir. Mas muitos deles estão falando, André, eu nem sei como, talvez eu não sei muito de Bíblia ou meus filhos não têm esse respeito de mim como um sacerdote. Porque é uma coisa que eu acho muito interessante. As pessoas vão para a igreja e às vezes elas entendem que aquela construção de prédio é um lugar santo e elas até se portam bem. Poxa, não fala palavrão ou não vão falar besteira porque estou na igreja. Quando você cria isso na sua casa, eu acho muito bonito, porque, poxa, se tem culto em casa, a minha casa é minha igreja. Eu tenho que também prezar pelo que eu falo dentro da minha casa, o que eu penso dentro da minha casa. É interessante a gente criar ambientes, vamos dizer assim, santificar a nossa casa fazendo esse tipo de coisa. Mas muitos pais talvez nunca fizeram. Onde é que eles devem começar? Existe um ponto de início? Como é que vocês entendem isso? Qual é o ponto de início para se desenvolver talvez um trabalho desse? É natural, como falou o Renato? André, não tem que ser forçado, tem que ser natural. Chama um dia para conversar. Não precisa, ou ler Bíblia, ou conversa. E vai iniciando, daqui a pouco vai desenvolvendo. Como é que vocês entendem uma pessoa que nunca fez e quer iniciar um trabalho desse? André, eu acho que os pais precisam desacelerar. Porque hoje a desculpa dos pais eu sou super protetor porque eu não tenho tempo, então deixa o filho fazer tudo o que quer. Na hora de ensinar, ele não quer aí o aprender. Filho que não tem tempo para aprender, né? Aí ele não quer, ele briga, aí chega nesse ponto que você falou. Como que eu vou fazer? Será que é pressionar muito, levar para o culto? Será que é... Eu acho que a Bíblia diz, forçai-vos a entrar pela porta. Então, meu filho, não tem esse negócio, não. Ou vai para o inferno ou vai para Deus. Enfim, comigo é assim. Então, eu creio que os pais precisam desacelerar e começar a se preocupar com a vida futura dos filhos. Espera aí, os filhos são crianças, mas a Bíblia está cheia de versículos falando de disciplina, de vara. Não, coitadinho. Entendeu? Existe uma grande polêmica aí sobre isso, né? Nós não vamos entrar nesse assunto, mas quando você quiser, eu venho aí para falar desse assunto de vara. Acho que ela falou isso, a criança meio que se tornou o centro hoje de qualquer casa. Você vê o quarto mais arrumado, a atenção vai toda um pouco para a criança. Às vezes até um pouco de zelo excessivo, de não posso disciplinar, não pode, porque é a nossa criancinha. Isso de fato é o nosso Deusinho. É o nosso Deusinho, que amanhã vai dar na sua cara, que amanhã não vai fazer nada do que você quer e vai ter prazer em fazer o contrário. Para mexer com você. Então, eu vejo que os pais precisam desacelerar e ter a consciência de que eles têm que ensinar algo importante para os filhos e que hoje todo mundo é ímpio, é servos de Deus, religiosos, qualquer pessoa está vendo que está acabando essa comunhão de família. Perfeito. E que isso precisa ser resgatado. Então, resgatando isso, resgatando a comunhão, você vai resgatar o sacerdócio, a autoridade, porque a autoridade não é autoritarismo. A autoridade, ela é exercida em amor e ela é respondida imediatamente em amor. E às vezes a gente pode até entrar em alguns contrassensos de uma pessoa que pode olhar agora e pensar assim, vou fazer um aplicativo para o meu celular, então, de comunhão de família. Vamos ter comunhão pelo WhatsApp. Vamos fazer não entendeu nada, né? Não entendeu nada, né, da discussão, né? Grupo da família. Vou fazer um aplicativo para isso. Eu vejo que hoje a igreja ela está preocupada com isso. Eu realmente tenho esse olhar. E hoje a igreja está resgatando, está voltando à prática do culto em casa, nos lares. Porque a palavra diz para a gente que ia chegar um dia que não seria mais lá no Jerizinho, não é o lugar, né? É você, né? É você a igreja, você. Então, acho que esqueceu, nós levamos de novo para o templo, né? Voltamos terceirizamos, como eu falo velho, né? E esquecemos que nós somos o local da adoração. Mas hoje eu vejo a igreja voltando. Quando a gente volta a trabalhar com célula, grupo familiares, quando a gente entra. E sabe o que está acontecendo? A igreja, ela está conseguindo resgatar a família de novo para Cristo. Eu vejo muita gente, todas as vezes que nós vamos nos lares fazer
culto, voltamos a essa prática, nós temos um retorno muito bom de pessoas que voltam e aceitam Jesus. Está sendo muito maior do que simplesmente sair pela rua, dando folheto, né? Mas quando você vai lá e faz um culto dentro da casa, quando você envolve aquela família, você ganha daquela pessoa. E eu acho que não é só uma percepção da pastora Mônica. Eu também já tenho visto, de fato, muito isso de igrejas voltando um pouco para os lares. Às vezes, poxa, parece que a gente não está passando mais aqui, vamos voltar para os lares, e dos lares a gente está remodelando, voltando talvez porque era inicialmente. Eu queria destacar duas questões. Primeiro, baseado na postura que a pastora Mônica e o seu esposo têm com os jovens deles. São jovens que até os tratam como pais, porque devem ter carências em casa. E é agora a hora da igreja poder trazer o seu papel para dentro de casa. Ela, ao invés das pessoas irem à igreja, a igreja ir às famílias. Perfeito. Então, eu acredito que a instituição igreja, projetos como esse, são projetos que vão fazer diferença nas casas, nas famílias. E a segunda questão, eu acredito que iniciar um culto familiar precisa primeiro começar na figura dos pais. Eu não posso esperar os meus filhos mudarem. São os pais que têm que começar essa iniciativa. É preciso pequeninos gestos. Tudo começa com pequeninos gestos. Antes de sair de casa para ir para a igreja, vem cá, pessoal, vamos abraçar aqui todo mundo aqui. Orar e falar expressões de amor para o filho. Ou enxergar o filho, enxergar o cabelo que cortou, a roupa que está usando. Você está bonita hoje, filha. Eu acho que se Deus abençoe sua vida. A frase, sabe? Se eu tenho um WhatsApp, por que durante o dia eu não posso mandar um WhatsApp para minha filha dizendo que eu a amo sobremodo? Porque lá fora, boas e más influências nos conquistam porque elas nos fazem se sentir vistos. Hoje todo mundo quer ser visto, é muita gente nesse mundão. 7 bilhões de pessoas é muita gente. Então eu sou insignificante, a minha morte não é lembrada pela maioria das pessoas do mundo. Então eu preciso me sentir relevante, importante para alguém. Tinha um pastor no passado que falou uma frase que eu me lembro que marcou muito a minha vida: não tente mudar o mundo, tente mudar a sua família. Então eu acredito que um gesto de carinho, um gesto de espiritualidade, de você externar para Deus na frente da pessoa o amor que você tem por aquela pessoa para Deus, faz você começar a ter essa possibilidade de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho importante ensinar para os filhos que ela convive com uma sociedade, que ela não precisa se excluir dessa sociedade. Porém, ela precisa ser diferente e fazer a diferença nessa sociedade. Então, eu creio que isso, aí vem realmente, primeiro a obra é feita nos pais. Então, para que isso aconteça de forma legal, de forma não traumática, é muito importante, fundamental, os pais começarem a orar, já que não, foi a sua pergunta, como começar isso? Os pais começarem a orar antes de começar, então, a reunir com os filhos, já que nunca fez. Comecem a orar a respeito disso. Deus, me ajuda com a forma que eu tenho que colocar para eles, de forma natural, mas que eles sintam o desejo e o prazer de ser diferente. Porque lá fora, eles vão sofrer bullying. Eles vão sofrer. E nós temos que alertá-los disso. Olha, você vai sofrer bullying, mas você está garantindo a sua vida eterna. Você está garantindo o seu futuro com Deus. Então, eu acho que isso é fundamental. A grande eficácia do culto doméstico, a importância é quando a família tem condições de colocar em prática aquilo que está debatendo, estudando, conversando dentro de casa. Se o assunto do culto doméstico, por exemplo, é amor fraternal, eu tenho que exercer o amor dentro de casa. Perdão. Se eu falo sobre o perdão, eu tenho que aprender a perdoar e exercitar o perdão dentro de casa. Não tem estrutura educacional melhor que cause mais efeito na vida de uma criança, na vida de um pai, de uma mãe, do que quando aquilo que eu aprendo, eu coloco em prática dentro de casa. Você falou assim, como implantar um culto doméstico, um culto familiar? É pegando esses simples modelos que foram colocados aqui. Criar um evento. E eventos sempre acontecem, motivos sempre existem. Por exemplo, aniversário de casamento, que é um momento importante, aniversário do seu filho. Páscoa, Natal, Ano Novo, são essas datas mais marcantes. Faça desses momentos um momento para você reunir a sua família, à mesa, e orar a Deus, conversar. O que você pensa sobre o Natal? O que você entende sobre o nascimento de Jesus?
Qual é a sua experiência que você já teve? E a partir daí, Bíblia. O culto doméstico tem que ter a sua base na Bíblia, a palavra de Deus. É trazendo os acontecimentos do dia a dia com base sempre na palavra de Deus. E aí, a fé vai estar sendo despertada, os dons serão desenvolvidos, milagres acontecem dentro de casa. Porque quando eu oro pelo meu filho, para que ele tenha êxito nas provas, e se eu vejo nele iniciativa em estudar, e se eu vejo nele a prática da fé, e quando ele recebe o resultado, percebe lá que ele teve uma melhora na escola, ele vai perceber, valeu a pena eu estar orando em casa, valeu a pena eu interceder a Deus pela minha prova. E aí a fé é exercida. Pastores, obrigado pelo presente de vocês no Antenados. O tempo já encurtou aqui, eu espero que isso tenha servido de motivação para você, para sua família, para vocês iniciarem de maneira prática, simples, natural, alguma questão dessa na sua casa, que você vai ver grandes resultados. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.